Uma das coisas que mais me impressionou com relação à carga de bateria de carro elétrico é o tanto que ele consome da rede elétrica. É uma carga muito alta. É perto aí de 6.000 watts, às vezes em alguns momentos 6.200. E a diferença disso para um chuveiro elétrico, que existem chuveiros elétricos que consomem bastante também, é o tempo. Você toma banho 15 minutos, meia hora, absurdamente, consumindo isso tudo aí. O carro não. O carro às vezes fica 10 horas carregando. 10 horas carregando 6.000 watts. Aí, xará, não tem instalação que suporte. Tudo numa fase só, de 220 volts. Ou se você estiver num estado onde tenha 127, em duas fases de 127 a corrente é alta também do mesmo jeito. Então complica muito você ter um bicho desse consumindo tudo numa fase só, uma corrente tão alta por tanto tempo. Então eu vou dar uma opção aqui, que não é uma opção simples nem muito barata, mas é uma opção para você dividir a carga do carro nas três fases que você tiver. No caso, você tendo trifásico, que é usando transformador. Por isso que eu estou dizendo que não é tão barato, porque o transformador desse tamanho não é um transformador barato. Mas é uma opção, às vezes é a única opção que a pessoa tem para conseguir. A instalação da casa dela já está feita, os fios são finos e não aguenta. Então, para dividir esse consumo todo em três fases, ou seja, você teria um consumo de 2.000 watts, que é bastante aceitável numa fase, eu vou explicar aqui como é que você faz para ter um transformador com entrada trifásica e saída monofásica, porque o carro ele tem o carregamento monofásico em 220. Então não adianta você fazer um transformador trifásico, receba as três fases e tirar numa fase só. Não é desse jeito aí que você faz. Senão o transformador não funciona direito. Então é um transformador especial, com entrada trifásica e saída monofásica. Então vamos ver como é que é feito. Eu vou já fazer o cálculo aqui desse transformador. Quem quiser copiar o cálculo, é só pegar e mandar fazer o transformador. Então vamos ver. Bom, então nesse vídeo eu vou fazer o cálculo do transformador que você precisa ter para fazer o carregamento do teu carro elétrico, independente da tua rede, se ela for 220 ou 380. A questão é a seguinte: como é que você vai fazer isso? Você vai precisar de 2 transformadores monofásicos. Para você ter uma saída monofásica com entrada trifásica, você não pode ter um transformador com ferro trifásico. Tem que ser um transformador com ferro monofásico, aquele ferro EI. E você vai precisar de 2. E aí a ligação é a seguinte: você vai ter um transformador aqui, ó, com 2 bobinas, e outro transformador aqui com 2 bobinas. Aqui você vai fazer o interligamento do final de uma bobina com o início da outra. E aqui a mesma coisa. Só que aqui, ó, você vai entrar uma fase. Aqui você vai entrar outra fase. E aqui você vai entrar outra fase. Trifásico. E aqui você vai juntar essas duas pontas e você vai ter uma saída de 220 volts, que é o que o carro elétrico pede, ou seja, aquele carregador do carro elétrico, ele pede que você tenha uma rede de 220 volts. Então é isso que basicamente você vai precisar. Agora, qual as voltagens que eu vou ter aqui e aqui para fazer esse transformador? E as potências? Vamos calcular isso daí. Se a tua rede for de 380 volts, você de fase para fase tem 380. Então aqui você vai ter que ter um enrolamento de 380 volts aqui
e um enrolamento de 380 volts aqui. 2 enrolamentos. Se você mora em estados onde a fase é 220, ou seja, de fase para neutro dá 127, você vai ter que ter um enrolamento de 220 aqui e um enrolamento de 220 aqui. Então ele vai ser um transformador com entrada de 220, saída de alguma coisa para dar 220. Vamos calcular essa alguma coisa agora. Então já vou fazer o cálculo para as duas situações, para as duas redes, onde a rede é 127 e onde a rede é 220. Vamos calcular agora aqui o secundário. Como você está trabalhando com 3 fases, existe uma defasagem de 120 graus entre cada ponta dessa daqui. Isso reflete no secundário. Então isso quer dizer o seguinte: a tensão dessa bobina daqui, para você ter 220 aqui, não é 110 mais 110. É 220 dividido pela raiz de 3, que é 1,73. Isso vai ser igual a 127 volts. Então, nesse transformador, se você está num lugar onde a rede é 220, ou seja, 220 fase para neutro, você vai ter que ter uma entrada aqui de 380. E aqui, ó, vai ter que ter uma saída de 127 volts, dos dois lados. 127 volts. Mesma coisa se for na rede, no Rio de Janeiro, por exemplo, que é 127. Você vai ter que fazer 2 transformadores com entrada de 220, saída de 127. Isolador, não serve transformador, autotransformador. Tem que ser transformador isolador. Agora vamos calcular a potência de cada transformador desse. São 2 transformadores, para a gente ver o tamanho do ferro, calcular as amperagens também. Presta atenção agora que isso aqui costuma deixar dúvidas. O seguinte, qual é a potência do transformador? Qual é a potência de carregamento do carro? O carro, normalmente, ele carrega com perto de 6.000 watts. O carregador aguenta 7.000 watts, alguns 7.500, mas nunca carrega com essa potência toda. Então, a gente pode fazer um transformador considerando 6.600 watts. 6.600 watts. Isso daí, em 99% dos momentos, vai suprir a tua necessidade. E qual é a amperagem que vai passar nesse secundário aqui? Qual é a tensão total do enrolamento? Tensão total é 220. Então, a amperagem é a potência dividido pela tensão. 220 volts. Isso é igual a 30 amperes. Então, isso quer dizer que aqui, ó, vai circular por esses 2 enrolamentos 30 amperes. Agora, então, a gente pode calcular a potência de cada transformador, porque a gente tem a tensão do transformador e a gente tem a amperagem que vai circular aqui. A potência de cada transformador desse vai ser 127, porque a tensão da bobina é 127, vezes 30 amperes. Isso é igual a 3.810 watts. Então, cada transformador desse aqui vai ter 3.810 watts. Se a gente já tem a potência, a gente pode calcular a amperagem do primário de cada um deles. Vou fazer o cálculo para as duas situações, onde a rede for 220 e onde a rede for 127. Então vamos lá. 3.810 watts
nos lugares onde for 380 volts. Ou seja, o lugar onde é 380 volts é naqueles estados onde a tensão da tua rede é 220, ou seja, dá 220 de fase para fase, de fase para neutro, e 380 de fase para fase. Isso aqui vai dar 10 amperes. Então, se o teu transformador está sendo calculado para trabalhar no lugar onde a tensão de fase para fase é 380, aqui vai dar 10 amperes. Se for nos lugares, nos estados onde a rede é 127, ou seja, dá 220 de fase para fase, vai ser 220 dividido por 220 não. 3.810. Aqui eu nem botei o 10 aqui, mas é a mesma coisa praticamente. Vai dar 17,32 amperes. Então, se você está num estado onde a rede é 127, Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, e está fazendo essa situação de transformador, a corrente é 17,32 amperes. Vamos logo ver qual é o fio que você vai usar no primário aqui e no secundário. Bom, então o fio do primário, onde a rede for de 380, vai ser 10 amperes dividido por uma densidade que a gente atribui por prática, que é 3 amperes por milímetro quadrado. Então, isso vai dar 3,33 milímetros quadrados. Aí a gente vai aqui na tabela e procura qual é o fio em milímetros quadrados que tem 3,33. Ó, esse daqui, ó, fio 12. Então, na rede onde for de 380 volts, você vai usar fio 12. Se for cobre, se for alumínio, vai usar 11. Então é fio 12 se for cobre, fio 11 se for alumínio. Agora, nos lugares onde for rede de 127, fase para fase 220, vai ser 17,32 dividido por 3, que é a densidade de corrente. Vai dar 5,77 milímetros quadrados. 5,77 milímetros quadrados, o fio 10 mais ou menos, o 10 é 5,2. O 9 já é 6,6, então vamos usar fio 10. Fio 10, onde aqui for 220 de fase para fase, você vai usar fio 10. Se for alumínio, fio 9. Então, cobre, fio 10, se for alumínio, fio 9. E no secundário? O secundário vai ser o seguinte, a gente tem, ó, 30 amperes passando. Então, 30 amperes dividido pela densidade de 3 amperes por milímetro quadrado, vai dar 10 milímetros quadrados. Qual é o fio relativo a 10 milímetros quadrados? É o fio 7, olha lá. 10,54. Então aqui, aqui em qualquer situação, vai ser sempre fio 7, se for de cobre, ou se for de alumínio, fio 6, que é mais grosso do que o 7. Vamos então calcular o transformador propriamente dito. Vamos ver qual é a seção magnética de ferro que precisa. O cálculo para
ver seção magnética de ferro é a potência dividido por 0,76. Alguns usam 0,78, mas aqui você dá uma folga, então fica melhor o transformador. Raiz quadrada disso aí. A potência do transformador, cada um é 3.810. Então, 3.810 dividido por 0,76 dá 5.000. Raiz quadrada de 5.000 dá 70 e uns quebradinhos. 70 e uns quebradinhos. Qual é o ferro que tem perto dessa medida? Ou seja, o ferro que dividindo a perna central por... esse número pela perna central dá um número perto dele. É o ferro 80. O ferro que tem a perna central de 80 milímetros. Que é a perna central aqui. Aqui tem 8 centímetros, 80 milímetros. Então, 80 milímetros. 70 dividido por 80 milímetros dá 8,8 centímetros. Então a gente vai fazer um ferro, usar o ferro 80 com 8,899 centímetros. Então, o ferro vai ser ferro vai ser 80 vezes 90 milímetros de empilhamento, que vai dar 72 centímetros quadrados. Então, a gente já definiu qual vai ser o ferro. Vai ser o ferro 80, que é um ferro bem grande, por 90 milímetros de empilhamento, 9 centímetros de empilhamento. Agora a gente já tem a seção magnética. Quantas espiras por volt vai ter esse transformador? Geralmente a gente usa uma constante para calcular transformador, que é dividir isso aqui, que é dividir essa constante pela seção magnética. A gente usa 40, mas vamos usar 45, porque esse é um transformador que fica ligado muito tempo. Então a gente precisa usar uma constante maior um pouco para ele não esquentar tanto. Então 45 dividido por 72 vai dar 0,625 espiras por volt. Espiras por volt. Então esse transformador vai ter 0,625 espiras por volt. A gente já tem as tensões, já tem o número de espiras por volt, já pode calcular o número de espiras, já tem fio, já tem tudo. Então, aqui no enrolamento onde for 127, aqui vai ser 127 volts cada enrolamento desse aqui. 127 volts vezes 0,625 dá 79,4. 80 espiras. A gente sempre arredonda para cima. 80 espiras aqui. 80 espiras aqui. O fio que aguenta 30 amperes é o fio 7 de cobre. Se for de alumínio, fio 6. Esse ferro é bem grande e vai caber. Agora aqui. Aqui o enrolamento pode ser de 220 ou de 380. 220 vezes 0,625 dá 138 espiras. 138 espiras. De fio, 138 espiras, a gente calculou fio 10. Fio 10. Se for alumínio, fio 9. E se for, aqui é 220. Lugares onde for 220. Os lugares onde for 380, vai ter mais espiras. 238 espiras, que é 380 vezes 0,6
2,5. O fio é 12. Se for alumínio, fio 11. Então tá aí. 80 espiras, fio 7. Vamos falar tudo. Sempre que for alumínio, um ponto mais grosso. Ou esse lugar onde for 127 volts, 138 espiras de fio 10. Lugar onde for 220 volts, que é a fase de 380, 238 espiras de fio 12. Então, 138, fio 10, ou 238, fio 12. Tá aí calculado o transformador. Se você tem problema de excesso de carga na tua rede, carregando teu carro elétrico, e quer optar por essa opção de comprar 2 transformadores, mandar enrolar 2 transformadores, porque isso não vende, você pode dizer, ó, eu já tenho aqui o transformador que eu quero. Quero um transformador com forma 80 por 90, com primário, se você estiver no lugar de 127 volts, primário 138 espiras de fio 10, ou se você estiver no lugar de 220 volts, 238 espiras de fio 12. Secundário, 80 espiras de fio 7. Isso for cobre. Tá aí. Eu acho que ficou bem claro. É uma solução para situações especiais. Ninguém usa isso daqui até agora, ninguém usou isso daqui, mas existem situações onde isso daqui vai quebrar teu galho muito. Saber que isso aqui existe vai ser daqui para frente muito importante, porque a gente vai estar cada vez mais aumentando o consumo nas nossas redes elétricas. Então, poder dividir isso entre as fases da casa vai ser muito útil. Um abraço aí para todo mundo, fiquem com Deus e até o próximo problema. Vamos lá.